o que acontece? A criança começou a falar as primeiras palavras. Aí o pai deu uma relaxada. Ele deu uma relaxada nos estímulos, achou assim, tipo, já tá falando mesmo, não preciso me preocupar. Só que aí eu conversei com ele, expliquei, ele ainda não tem tanta intenção comunicativa. Ele não buscava o outro para mostrar, para perguntar, para responder pergunta. Quando o adulto falava com ele, ele ainda não olhava, não atendia quando chamado, sabe? Se pedisse para ele pregar alguma coisa, um comando assim, um pedido simples, ele não fazia. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vinda para mais um episódio do Chá Comigo. Como vocês já sabem, né? Nesta aula, além de vocês tomarem um chá comigo, eu vou te ensinar como os pais podem ajudar uma criança autista a se comunicar. Meu nome é Carla Oliana, eu sou fonoaudióloga, e o tema de hoje é como é que a criança autista aprende a se comunicar? Os níveis da linguagem, certo? O tema de hoje será os níveis da linguagem. A primeira coisa que vocês precisam saber é entender como que a criança aprende a se comunicar. Quais são essas etapas da aquisição da linguagem? Isso é muito importante na hora que você sentar para pensar em alguma atividade, alguma estratégia, algum recurso, brincadeira, enfim. Qualquer coisa que você for fazer com seu filho ou com sua filha no dia a dia para trabalhar e ajudar na parte da comunicação. Então, eu vou falar aqui sobre algumas etapas importantes da aquisição da linguagem, certo? Para que vocês tenham uma noção. Primeira coisa que acontece, né, pensando aqui no desenvolvimento, né, que a gente chama de desenvolvimento típico, né, o que é esperado para a idade. Nós temos as habilidades pré-linguísticas, ou seja, antes mesmo do bebê começar a falar, ele já se comunica por meio do choro, por meio do olhar, do sorriso, né, quando a criança começa a soltar alguns balbucios, quando começa a acompanhar o adulto com o olhar. Então, as habilidades pré-linguísticas, né, essas habilidades que vêm antes da fala propriamente dita, elas também são importantes e elas também são consideradas porque elas são comunicação, né? Eu sempre digo que a comunicação é verbal e não verbal. Então, essas habilidades pré-linguísticas são muito importantes. E aí, por volta dos 5 meses, 6 meses, a criança começa a balbuciar, soltar ali o papapá, o mamamã, badagã, vai depender muito da criança. Então, o balbucio é uma etapa também importante para a aquisição da linguagem. Às vezes acontece, por exemplo, de alguns alunos meus, depois de algum tempo, quando recebem o diagnóstico de autismo, eles começam a lembrar de alguns episódios de quando a criança era bebê, e eles falam assim para mim, Carla, realmente ele não balbuciou, quando ele tinha 5, 6 meses, ele não balbuciou, às vezes demorou bastante para balbuciar, às vezes nem balbuciou, acabou pulando essa etapa. E aí, naquele momento, muitas vezes é o primeiro filho, a primeira filha, os pais não têm tanta experiência, por mais que não seja correto comparar, mas a gente acaba muitas vezes comparando, e se não tiver uma outra criança próxima na família, um irmão, um primo, um sobrinho, você acaba e se você não estudar também, né, sobre a parte de aquisição de linguagem, você acaba deixando passar, não prestando tanta atenção na ausência do balbucio, que é também uma etapa importante, né, da aquisição da linguagem, o balbucio, certo? Então, por volta de 5, 6 meses, ele aparece. E aí, à medida que a criança ela vai se aproximando, né, de 1 ano de idade, por volta dos 10, 11 meses, ela começa já a utilizar o dedinho, né, para mostrar as coisas, para se referir a algo, muitas vezes nem diretamente no sentido de pedir algo para o adulto, mas ela começa já a utilizar mais essa questão da mão, do dedo, e por volta de 1 ano, ela começa a soltar as primeiras palavras, né, que geralmente é o papá, ou mamã, aua para água, só um instantinho, Wesley, e também a habilidade de atenção compartilhada, que é uma habilidade muito importante também para a linguística. Quando a criança ela começa a compartilhar, essa habilidade ela começa a aparecer no desenvolvimento típico, por volta de 10 meses, algumas crianças 11 meses, e por volta de 1 ano a gente já espera a criança ela já começa a compartilhar os interesses dela com o adulto no sentido de apontar para mostrar, de apontar e dizer o nome do objeto, de apontar e fazer o som daquele objeto, ou seja, ela vai dividir o foco de atenção de algo que ela gosta muito, que chamou a atenção dela com outra pessoa, com um adulto ou com uma outra criança também, certo? Então, no desenvolvimento que a gente chama típico, as primeiras palavrinhas elas aparecem por volta de 1 ano. Lembrando que, eu gosto muito de falar isso,
que é... Passe, Drick. Tchau. Lembrando que é como um desvio padrão, né? Tem crianças que falam antes de 1 ano. Eu conheço criança que com 11 meses, com 10 meses, já começou a soltar o papá, a mamã, a aula, um bobó, tetê para leite. Já outras começam a falar com 1 ano e 2, 1 ano e 3. Tem fonoaudiólogos que falam assim, a criança está com 1 ano, ainda não fala? Espere uns 4 meses, já vi até falar aqui de 6 meses. Na minha experiência, como eu trabalho com autismo, o que é que eu penso? A criança tem 1 ano e 3 meses, 1 ano e 3, entre 3 e 4 meses. Se ela ainda não fala, o que é que eu oriento aos pais? Que procurem uma avaliação, porque mal não vai fazer, né? Que participou da aula ontem, eu expliquei bastante sobre isso. Mal não vai fazer, até porque às vezes a criança pode ser autista e você não saiba ainda, porque você só conseguiu observar uma característica, né, que foi a ausência da fala. E talvez a criança apresente outras características e você não saiba. Então, por isso que eu não recomendo que espere 6 meses, 5 meses, sabe, para procurar avaliação fonoaudiológica, porque pode ser que a criança tenha algumas características de autismo e você não saiba. Lembrando que não é porque a criança não fala que ela seja autista, certo? Então, são várias características para poder fechar o diagnóstico de TEA, né, transtorno do espectro autista. Mas é importante ter isso em mente. Então, eu costumo dizer que é um desvio padrão. Às vezes, um pouco antes, um pouco depois. Mas, geralmente, o esperado é que com 1 ano, a criança comece a falar as primeiras palavrinhas. E aí, com 1 ano e meio, que é 1 ano e meio ou 18 meses, né, como alguns falam, a criança ela já tem um vocabulário bom. Alguns autores falam que de 10 a 20 palavras, outros falam que de 20 a 30 palavras, e é por isso que eu bato tanto na tecla de não esperar a criança completar 2 anos para só então marcar uma avaliação com o fonoaudiólogo e com o neuropediatra ou psiquiatra infantil. Por quê? Porque com 1 ano e meio a criança ela já tem um vocabulário bom, não grande, não é um vocabulário extenso, mas ela já fala algumas palavrinhas, principalmente as palavras do dia a dia dela, as coisas que ela come, que ela bebe, para chamar a mãe, o pai, a avó, as pessoas que fazem parte do dia a dia dela. E à medida que ela vai se aproximando dos 2 anos de idade, aí ela começa cada vez mais a ampliar esse vocabulário, certo? E o que é vocabulário? Você aprender novas palavras da sua língua materna. No caso, a gente fala português, a gente vai aprender palavras da nossa língua. Então, a criança ela vai aprendendo na interação com o outro, né, com as crianças da mesma idade, ou crianças mais velhas também, ou mais novas, adultos. Ela vai aprendendo. É uma fase bem legal. Eu tenho uma amiga que a gente estudou junto há muitos anos, e a filha dela tem 2 anos e meio. Então, como ela mora longe, né, e também veio a pandemia, eu meio que acompanho o desenvolvimento da filha dela por WhatsApp. Eu não atendo a filha dela, até porque ela não tem atraso de linguagem, mas eu acho muito legal, eu adoro essa parte de aquisição de linguagem, e ela sempre manda notícias. Olha, Carla, ela tá falando bastante. Ela até ficou um pouco preocupada, porque ela não falou com 1 ano, ela falou com 1 ano e 3, entre 1 ano e 3 e 1 ano e 4. Mas, assim, ela é uma criança que os pais trabalham bastante, estimulam muito, ela não é autista. E ela, quando ela começou a falar, eles ampliou bastante o vocabulário dela. E aí, no final da semana passada, ela mandou um vídeo dela lendo o livro, né? E ela ficava com o dedinho, assim, apontando para as imagens, e ela ia contando a história do jeitinho dela, porque a mãe já tinha contado várias vezes. E aí, eu achei tão legal. Ela vai derrubar, viu, Wesley? E aí eu achei tão legal, porque ela já tem um vocabulário bem amplo, até bem maior para a idade, sabe? Então, por isso que eu digo que eu fico acompanhando, né? Porque ela sempre manda vídeo, sempre me dá notícias. Então, quando os pais não têm essa informação, fica complicado, porque vocês não têm um parâmetro. Vocês não têm outras crianças para vocês observarem. Repito que comparar não é legal, certo? Mas quando você já tem um filho, quando o segundo tem um atraso de linguagem, você já começa, peraí, mas o meu outro filho nessa idade, ele já falava algumas palavras. E aí você já fica, né, como a gente chama, com as antenas ligadas, já fica mais atento ou atenta, e vai pesquisar, né? Então, é importante vocês também estudarem tanto a parte do desenvolvimento infantil como a aquisição da linguagem. Por isso, o objetivo dessa aula hoje. Então, entre esse período aí, entre 1 ano e meio e 2 anos, a criança ela vai cada vez mais aprendendo novas palavras, porque você vai apresentando o mundo para ela. Então, a partir dos 2 anos de idade, a gente já espera que a criança fale frases simples de 2, 3, até 4 palavras. E eu ainda
acrescento que eu já conheci crianças de que com 1 ano e 10 meses já falava frases de 2 palavrinhas, às vezes 3. Até ela é minha amiga, ela é psicóloga, e já tem até um tempo que a gente não se encontra. E ela mora em outro estado, e eu estava no elevador com ela, a filha, e a filha dela, né, de 1 ano e 10 meses na época, e o bebê dela de colo. E a filha dela começou a falar e falou frases tipo de 3 palavras. Aí tinha uma pessoa no elevador e falou assim: nossa, ela já fala bastante, né? Ela é precoce. Não perguntou quantos anos ela tem. Ela disse 1 ano e 10 meses. Aí ela disse: nossa, ela é precoce, né? Ela fala bastante. Aí ela deu risada e brincou. Ela disse: realmente, ela, nesse quesito, ela é um pouco mais adiantada, porque ela tinha um vocabulário bem extenso. E à medida que ela foi se aproximando dos 2 anos, ela foi aumentando cada vez mais. Então, a partir dos 2 anos, a gente já espera que a criança já fale essas frases simples. No início, a criança começa a falar substantivo, depois verbo e substantivo, começa a responder perguntas simples: o que é isso? Você quer a maçã ou a laranja? Ela fala laranja, ou então quer laranja, ou então necessariamente nem você pergunta ou mostra. Ela inicialmente, espontaneamente, ela já fala que quer leite. Obviamente que, como ela ainda é muito nova, pode ser que pode ser não, vai apresentar algumas trocas no início, tá certo? Então, ela vai começar a responder algumas perguntas e fazer diálogo simples. Você não vai perguntar nada muito complexo, né? Tipo, por que você fez isso? Ou como você chegou a isso? Porque já vai exigir dela uma construção, né? De uma frase muito mais elaborada e muito mais complexa. Então, ela começa com frases curtas, respondendo perguntas simples, pedindo coisas também simples. Começa a falar cada vez mais entre 2 e 3 anos, aí que o vocabulário dá aquele boom, né? Cada vez mais aprende novas palavras, e ela começa a juntar, né? E formar frases cada vez mais elaboradas, com substantivo e verbo, depois pode colocar um pronome, eu quero bolo, e começa aos poucos ir aumentando essa estrutura, né, gramatical. E é interessante também que, a partir dos 2 anos, ela começa a contar pequenas histórias simples com o suporte do adulto, né? Principalmente as histórias que têm, assim, um contexto, né? Um contexto imediato. Você mostrar as imagens do livro, as fotos, e você fazer algumas perguntas. E à medida que ela vai crescendo, a partir dos 3, 4 anos, ela já começa a narrar alguns episódios, cada vez mais precisando de menos suporte do adulto, né? Ela começa a ter mais independência na hora de narrar essas histórias. E a gente espera que com 4 anos ela já consiga contar histórias sem precisar do suporte, né, do adulto, fazendo fugir a palavra agora, a conjugação do verbo corretamente, né, no passado, no futuro e por aí vai. Então, seria mais ou menos essa, de forma breve, né, as etapas da aquisição da linguagem, do que a gente espera do desenvolvimento típico. E também tem outras coisas que eu quis colocar aqui, porque eu julgo muito importante, que são os relatos de fatos passados e argumentar. Porque o que acontece? Eu não vou adiantar muito, porque eu vou falar um pouco sobre os erros já já. Muitas vezes os pais, por não entenderem essas etapas, o que acontece? A criança começa a formar algumas frases simples, de 2, às vezes até 3 palavras, e aí o pai ou a mãe, por desconhecer essas etapas, chega para a criança e pergunta: e aí, o que foi que você fez na escola hoje? Ou então, o que você fez na casa da vovó ontem? E aí a criança, ela ainda não consegue dar conta de narrar episódios passados. Por quê? Ela tem que ter a habilidade da narrativa e também noção de tempo, né? Ontem, hoje, amanhã, lembrar o que aconteceu, tem que puxar da memória, organizar o pensamento, as ideias, em uma ordem, com uma sequência, né? O início, o meio e fim. Então, são muitas coisas envolvidas. Então, muitos pais, na ansiedade, já quer que a criança comece a contar o que ela fez na escola, no final de semana e coisa e tal. Por isso que é importante a gente entender essas etapas e fazer os estímulos corretos, né, respeitando essa ordem, né, da aquisição da linguagem, para a gente não pular etapas, certo? Então, a gente vai estimular essa parte, sim, de relatos de fato passado, mas a gente precisa trabalhar outras coisas antes. A criança precisa ter vocabulário, noção de tempo e tantas outras coisas. A mesma coisa, argumentar.
né? A criança, ela já tem que argumentar, já tem que me convencer de alguma coisa, ou, por exemplo, os adultos fazem muitos combinados, né? Querer que a criança já proponha um combinado com você e dar uma solução para um problema, de forma assim que ela consiga sustentar o seu argumento com uma lógica, né? E muitas vezes aquilo não é ainda esperado para a idade. É importante a gente ter essa noção. Então, estuda primeiro a aquisição do desenvolvimento, ou a aquisição da linguagem, o que a gente chama de desenvolvimento típico, e também depois a gente vai ver como é que a nossa criança está, né? Seja aluno, o paciente, o filho, para que a partir daí a gente vai pensar faz uma avaliação e vai pensar em estratégias específicas para aquela criança, certo? Mais adiante eu vou falar sobre isso, certo? Por que é importante vocês saberem isso, né? Aprenderem sobre isso? Para que vocês possam entender o processo, porque existe um processo. Até antes de entrar, o meu esposo estava falando sobre isso, eu achei bem interessante. Que tem uma amiga nossa, né, ela é pedagoga, é a Clarissa Pereira, sempre indico o trabalho dela, e ela falou assim, a gente não pode pular etapas. A gente não passa para multiplicação, por exemplo, ensinar para uma criança a multiplicar se ela ainda não sabe somar, se ela ainda não domina a adição. Então, a mesma coisa vale para outras etapas, né, para outras áreas do desenvolvimento. A gente precisa entender que existe um processo. Eu sei que a gente fica ansioso, fica angustiado. Eu sou terapeuta, eu também fico, porque eu sou ser humano e eu quero que os meus pacientes cada vez mais aprendam novas habilidades, que eles consigam ter autonomia e independência, mas eu preciso respeitar o processo. Eu preciso entender, eu não posso sair atropelando tudo, até para que não deixe o meu paciente ansioso e aí acabar que pode gerar um bloqueio e tantas outras coisas, certo? Então, é importante entender esse processo para não pular etapas, certo? Isso é muito importante. Às vezes, eu vejo que quando os pais estudam e sabem essas etapas do desenvolvimento, o que acontece? Por medo do filho ou da filha ficar atrasado, de não conseguir acompanhar, então começa a fazer aquela enxurrada de estímulos, porque eles ficam focados muito no resultado final, de tipo assim, eu tenho que fazer isso, tá, isso, porque eu quero que meu filho acompanhe as outras crianças, eu quero que ele fique no mesmo nível, eu quero que trabalhar isso. E aí acaba colocando uma sobrecarga muito grande na criança, um excesso de estímulos, uma sobrecarga muito grande, e você acaba perdendo pequenos avanços ao longo do processo, porque você está muitas vezes focado em, porque eu tenho que trabalhar todas as habilidades e eu quero que ele fale. E você acaba perdendo a possibilidade, né, a oportunidade de ver esses pequenos avanços. Observar essas conquistas diárias, né? Que aí você começa a focar mais no processo, na comunicação. Eu quero ajudar meu filho a se comunicar de forma tanto verbal como não verbal. Né, comunicação alternativa, por meio da escrita, enfim, a comunicação é muito mais ampla, e isso não exclui a fala, você não deixa de trabalhar a fala quando você foca na comunicação, porque a fala está dentro da comunicação, a comunicação é algo muito mais amplo, então quando você tem essa consciência do processo, e começa a focar na comunicação, você começa a conquistar e comemorar também essas pequenas grandes vitórias, como eu costumo dizer, que são diárias. Então, você começa a ter um olhar mais para o todo. Tem uma aluna minha que eu achei bem interessante. Ela é acho que da turma 3 ou 4 do PAP. Vou fazer a entrevista com ela na segunda-feira. Quando ela começou, né, as intervenções e também logo depois, eu não lembro exatamente com quanto tempo ela comprou o PAP, na segunda-feira ela vai falar, mas no início ele não falava ainda. E aí ele começou a falar a última sílaba da palavra. Por exemplo, suco, ele falava có. Depois de um tempo, né, com os estímulos em casa, a terapia, as estratégias e orientações do curso que ela ia aplicando, né, do PAP, o meu curso, ela começou a cada vez mais ampliar esse repertório comunicativo dele, esse repertório linguístico. Então, do có, ele já começou a falar suco, certo? Depois, ele já começou a falar quer suco. Ele não falava quero, ele falava quer suco. Aí agora ele já fala, ele ainda tem dificuldade de falar o eu, né? Ele fala o nome dele, que eu sempre digo que é João, né? Para todos, João ou Maria. Fala, João quer suco. Então ele já está cada vez mais aumentando e falando, às vezes ele fala, João quer suco, e ele fala do sabor que ele quer, então quer bolo de chocolate. Então ele começou falando a última sílaba
depois ele falou a palavra, né, suco, depois ele colocou o verbo, e ele começou gradativamente a aumentar a frase. Hoje ele já está falando frases cada vez maiores, já está respondendo perguntas simples, já está fazendo escolhas, já tem mais iniciativa comunicativa para chamar para brincar. É interessante que a mãe sempre fala assim, vamos brincar, vamos tomar banho, vamos fazer atividade. E aí, quando ele começou a falar frases, ele começou a falar, vamos comer, vamos brincar, vamos tomar banho. Então, ele sempre colocava o vamos na frente. Por quê? Porque ele tinha a mãe como modelo, né? Tinha, não, tem. E a mãe sempre coloca o vamos na frente. Então, ele aprendeu a falar com vamos, depois ele começou a mudar também e falar que quer tomar banho, quer comer, quer brincar e por aí vai. Então, isso é muito importante. Outro caso que eu recordo, que no caso dela, ela não é minha aluna do PAP, ela é mãe, na verdade, de uma ex-paciente minha. Na época que eu atendi ela tinha entre 2 e 2 anos e meio, e eu percebia que a mãe ficava muito ansiosa, muito angustiada, porque não queria que ela ficasse atrasada, principalmente no quesito pedagógico. Então, o maior medo dela, juro, sério mesmo, isso é raro, porque a maioria dos pais que falam comigo, eles falam assim, Carla, o meu maior medo é que meu filho não fale. No caso dela, ela não se preocupava com a fala, ela deixava isso bem claro. Ela dizia, não, eu não me preocupo se ela vai falar ou não. Enfim, ela falava assim, são palavras dela, eu me preocupo se ela vai ficar atrasada na escola, se ela não vai conseguir aprender. Então, ela focava muito e acabava exigindo muito da criança, pressionando muito coisas além, entende, para uma criança de 2 anos, tipo atividades pedagógicas e tal. Tinha uma psicopedagoga que atendia ela, na verdade, e ela meio que puxava muito da criança, porque a mãe sempre queria mais. Então, eu percebia que ela não se preocupava tanto com as habilidades pré-linguísticas, por exemplo, de como trabalhar essas habilidades que são importantes para a comunicação, como também ela não se preocupava tanto com a parte pedagógica, no sentido assim, de preparar a base, né, o terreno. Ela já queria sempre avançar, nesse medo, nessa preocupação da criança da criança não conseguir ficar no mesmo nível dos colegas da turma. Então, esse exemplo me marcou muito por conta disso. E tem também uma aluna minha, né, do PAP, que no caso dela, o filho começou a balbuciar com 2 anos de idade. Então, veja, a criança que no desenvolvimento esperado balbucia ali em torno de 5, 6 meses, a criança começou a balbuciar lá perto dos 2 anos de idade. No caso dessa mãe específico, como ela é aluna do PAP e também eu atendi o filho dela, ela aplicou as minhas orientações e ela começou a validar esses balbucios, ela começou a trazer para um contexto. Então, se ele falava, por exemplo, mamã, sem necessariamente chamar a mãe, não era com o intuito de chamá-la, mas ela apareceu, a mamãe está aqui, ou então, chamou a mamãe, então, cadê a mamãe? Brincava de esconder. Quando ele falava papá, cadê o papai? Vamos procurar o papai. E ela começou a trazer para um contexto e validar. Mas já aconteceu também casos de alunas minhas de ficarem muito resistentes em validar o balbucio. Por quê? Porque a ânsia pela fala é muito grande. E, gente, eu estou aqui de coração aberto, não estou aqui para julgar, eu sempre digo isso, não estou para julgar, eu estou falando o que eu percebo, a realidade que muitas vezes atrapalha a criança a se comunicar. Porque pense comigo, tudo bem, ela não está falando, eu sei que você quer a fala, eu sei. Isso é fato. Mas se a criança está tentando se comunicar com você de alguma forma, se o meio que ela consegue neste momento é um choro, é o grito, é usar o corpo, é soltar esses sons, a gente vai validar, a gente vai utilizar aquilo que a criança dá conta, né? As tentativas de comunicação dela, a gente vai validar para que ela comece cada vez comece a ampliar essas habilidades, né, comunicativas. Então, com o tempo, com paciência, explicando para as minhas alunas, para os meus seguidores também, eu percebo que muitos falam assim para mim, nossa, Carla, depois que eu conversei com você, depois que eu assisti seu vídeo do PAP, ou até mesmo vídeo no Instagram, eu comecei a validar mais os balbucios do meu filho, e ele começou a soltar alguns sons com mais intenção de se comunicar. Por exemplo, chamar mamãe quando realmente está me chamando, ou papá quando quer chamar o pai, ou TT quando quer tomar o leite, por aí vai. Então, é importante a gente ter essa noção das etapas e a gente saber aproveitar cada momento que a criança está para que a gente estimule, para que ela vá aprendendo novas habilidades, certo? Teve também um outro caso recente, que ela é minha aluna e recentemente é minha cliente de consultoria, né, do programa de consultoria. E aí eu pedi para ela preencher um questionário, né, o portage, e aí ela ficou bem aflita, ela disse, nossa, ela não faz nada para uma criança de 2 e 3 anos de idade.
porque tem lá, né, as idades, né? 0 a 1, 1, 2, 2 e 3, até 6 anos. E aí, ela não faz nada do quesito de linguagem, de 2 a 3 anos. E socialização, ela faz uns 2 itens. E a mãe ficou muito angustiada. E aí eu falei para ela, ó, vamos fazer o seguinte. Ela tem 2 anos e vai fazer 2 anos e 8. Eu falei para ela assim, o seguinte, ó, não, eu sei que você fica preocupada, você fica se sentindo culpada, porque poderia ter descoberto o autismo antes, poderia ter estimulado antes, mas assim, vamos focar no que a gente tem agora. Vamos voltar algumas casas. Vamos ver quais são as habilidades de 0 a 1, de 1 a 2 que ela possui. Vamos potencializar aquilo que ela já consegue e vamos ensinar as habilidades que ela ainda não consegue. Né? Então é importante a gente muitas vezes dar 2 passos para trás, para lá na frente a gente avançar 3, 4. Isso eu aprendi com o autismo também. A gente precisa saber o momento de recuar. Às vezes a gente está tão desesperado, angustiado para que a criança acompanhe e fique no mesmo nível das outras crianças da mesma idade, que a gente já quer fazer o quê? A criança está aqui nesse nível. Aí você já quer ir daqui em diante, já quer avançar. Só que muitas vezes vocês esquecem que existem outras habilidades antes que são tão importantes e muitas vezes até base e a preparação para essas habilidades lá na frente, que é o caso da multiplicação, que eu achei muito legal. Eu não sou a pessoa da matemática, mas eu achei muito legal, porque você precisa dominar a adição para poder você multiplicar. Tem gente que multiplica fazendo a soma. Então, é importante você ter essa consciência. E foi isso que eu falei para minha aluna. Eu disse, olha, a gente vai voltar 2 casas, ver quais são as habilidades que ela já consegue, para a gente potencializar e ensinar aquilo que ela ainda não consegue. E não ficar desesperado para que ela já acompanhe e faça todas as coisas de uma criança de 2 e 3 anos, tá bom? Então, isso é muito importante. E, assim, qual seria os principais erros, assim, que eu observo, né, que os pais cometem? Justamente isso, o balbucio é um exemplo, desvalorizar o balbucio. Carla, mas isso não é fala, ele não está falando, ele só está emitindo sons aleatórios. Alguns falam assim, é a fala dele, fala inglês, né, fala a língua dele. Então, nesse momento, tente validar, veja observe um contexto. Eu sei que nem sempre é fácil, mas às vezes a criança está ali soltando som, e aí você solta um bola, digamos que ele está assistindo o desenho da bola, então vamos pegar a bola. Você começa a validar. Tem um vídeo bem legal de uma mãe que eu vi no Instagram, só que depois eu perdi. Até prometi isso para uma aluna minha, mas eu não achei mais o vídeo. Que era assim, a criança dela estava próximo de 1 ano e balbuciava bastante. E os balbucios dela eram muito engraçados, que era tipo como se ela estivesse conversando mesmo, né? Mas não, eu não sei imitar. E aí ela começou, como se ela estivesse conversando e argumentando e ficava na frente do espelho. E a mãe sentava, a mãe falava assim, no caso ela não é autista, tá? Mas eu achei muito legal, porque é isso que eu ensino para as minhas alunas. Ela fala assim, filha, e aí? O que aconteceu? A mãe ficava instigando ela para que ela continuasse conversando, entendeu? E aí a mãe não fazia perguntas complexas, fazia, e aí? Sério, o que aconteceu? Como se ela estivesse contando. E a menina era super expressiva e contava e gesticulava. Às vezes ela fazia isso sozinha na frente do espelho. E eu acho isso muito legal, porque isso é validar. Ela não estava conversando desse jeito que eu estou falando para vocês agora, mas ela estava se comunicando, né, com os recursos que ela tinha naquele momento. E a mãe soube aproveitar isso, certo? Pena que eu não achei mais esse vídeo, mas se eu encontrar, eu ainda posto lá nos stories do Instagram. Então, assim, e também pode acontecer uma supervalorização da fala. Já aconteceu de um aluno meu, que eu também atendi o filho dele, porque eu tenho alunos aqui de Aracaju, tá, gente? É por isso que eu digo meu aluno e paciente, porque eu tenho alunos aqui de Aracaju. E aí, o que acontece? A criança começou a falar as primeiras palavras. Aí o pai deu uma relaxada. Ele deu uma relaxada nos estímulos, achou assim, tipo, já tá falando mesmo, não preciso me preocupar. Só que aí eu conversei com ele, expliquei, ele está falando, mas ele ainda não está falando como eu posso dizer, de uma forma que ficasse mais fácil para ele, para vocês entenderem. Ele ainda não tem tanta intenção comunicativa, certo? Ele ainda não... Por exemplo, ele estava brincando com o livro,
isso é uma forma também de comunicação, não estou menosprezando, obviamente. Mas ele não buscava o outro para mostrar, para perguntar, para responder pergunta. Quando o adulto falava com ele, ele ainda não olhava, não atendia quando chamado, sabe? Se pedisse para ele pregar alguma coisa, um comando assim, um pedido simples, ele não fazia. Ele apenas estava nomeando as letras, os números, as cores, as coisas que eram de hiperfoco dele. Então, eu conversei com o pai, eu disse, ele está falando sim, isso é muito bom, a gente vai continuar estimulando, validando toda a tentativa de comunicação dele, mas a gente precisa focar na comunicação, a gente precisa que ele tenha mais intenção comunicativa, que ele te procure mais, que ele seja mais responsivo às suas tentativas de comunicação, né? Que ele tenha tanta iniciativa como ele também responda às suas tentativas. E aí eu conversei com ele, eu percebi que depois dessa conversa ele percebeu que não era bem assim, que ele estava realmente meio que supervalorizando as primeiras palavras, e é tanto que depois mesmo eu percebi que ele já estava angustiado, porque a criança começou a falar algumas palavras, mas ele já queria as frases, entende? Só que a criança não tinha vocabulário ainda suficiente para começar a formar frases simples. Aí ele ficou bem desanimado, foi quando realmente eu já estava conversando com ele, expliquei novamente, e aí ele compreendeu. Certo? E qual é o jeito errado? Os jeitos, na verdade, o que eu observo, né? Para a gente recapitular. Primeiro jeito errado, acabar pulando etapas. Isso se deve muito à falta mesmo de conhecimento sobre a aquisição da linguagem, de até mesmo de conversar com o fonoaudiólogo, de pedir uma orientação, um relatório de avaliação, quais os objetivos estão sendo trabalhados, quais são as habilidades comunicativas, sociais que são prioridade na intervenção fonoaudiológica. Então, é importante que vocês entendam e aprendam, estudem. Vocês estarem aqui hoje já mostram que vocês querem aprender, que vocês estão dedicados e que vocês querem, de fato, entender sobre tanto o desenvolvimento infantil, como também entender como é que está o seu filho, a comunicação dele, a socialização e tantas outras coisas, certo? Então, saber que é importante entender, compreender a importância desse processo para que você não pule etapas e exija da criança muito além, tá bom? Como, por exemplo, um outro exemplo que eu recebo muito é assim, Carla, mas ele já fala muitas palavras. Certo, ele já fala muitas palavras, mas o que acontece? Vocabulário é uma coisa que a gente sempre vai aprender, certo? Por exemplo, a gente fala português, né? A gente mora no Brasil e nós falamos português. Nós sempre aprendemos uma palavra nova. A gente pode até não usar, porque normalmente a gente utiliza as mesmas, né? Exceto uma amiga minha, que ela era muito engraçada, que ela sempre aprendia uma palavra nova. Aí na aula seguinte do mestrado ela chegava e quando ela ia explicar alguma coisa sobre o livro que a gente lia, né, que a gente tinha que discutir, aí ela vinha com uma palavra diferente. Aí o professor percebeu e falava assim, e aí, Mônica, qual é a palavra nova de hoje? Aí ela falava lá, inexorável, ela falava as palavras lá difíceis e bonitas, né, que ela gosta disso. E a gente dava risada. Mas normalmente a gente fala as mesmas palavras. Às vezes a gente aprende uma palavra nova e tal. Mas, assim, nós sempre vamos aprender. A mesma coisa, um outro idioma. Se você vai aprender um outro idioma, você sempre vai aprender vocabulário. E você precisa do vocabulário para você poder construir frases cada vez mais completas, para que você consiga responder perguntas de uma forma mais rica, né? Para não ser aquela coisa, sim, não, quero, não quero. Hoje de manhã eu tive prova de inglês. E eu me bati na prova de inglês. Eu estava preocupada com o assunto. A prova era online, eu estava preocupada com o assunto, eu achei que não tive muito tempo de estudar, achei que não ia conseguir. Só que, por incrível que pareça, a minha dificuldade não foi na gramática, foi no vocabulário. Eu até comentei com o professor, disse, nossa, quantas palavras novas que eu não conhecia, que eu nunca nem tinha ouvido falar, e que por eu não saber aquelas palavras, eu não estava conseguindo entender o contexto da frase. Então, sempre a gente vai aprender palavras novas. Então, é um outro erro que eu observo. Quando a criança começa a falar algumas palavras, os pais falam, ele já fala bastante. Tipo, como se não precisasse mais incentivar e trabalhar vocabulário. Sendo que existem muitos substantivos, verbos, adjetivos. Vocabulário, a gente aprende ao longo da vida, a gente não vai parar. E as crianças precisam ter vocabulário para poder formar frases. Que aí é um outro erro que eu observo. Porque a criança já fala 5, 10 palavras. Aí já quer que a criança fale frase 2, 3, 4. Para isso, ela precisa de vocabulário, certo? Então, sempre a gente vai estimular o vocabulário. Um outro erro que eu observo é começar fazendo perguntas muito complexas. Como assim, Carla? A criança começou a falar.
ela começou a responder perguntas simples. O que é isso? Ah, o que você comeu? Ou então, o que você quer? Banana, enfim. Você faz uma pergunta o quê, por exemplo? E aí, de repente, você já fala assim, ah, por que você fez isso? Eu sempre trago esse exemplo, é bem interessante. Eu atendi essa criança antes da pandemia, né? Mas a pandemia acabou que eles se mudaram. E ele tinha, na época, ele ia fazer 3 anos, entre 2 e 3 anos. E foi a época que ele começou a falar, entre 2 anos e meio e 3, que foi quando ele recebeu o diagnóstico de autismo. E aí, a mãe estava ensinando para ele fazer o xixi no vaso. E ele já sabia que era no vaso, no local de fazer o xixi, mas tinha algumas questões, ainda algumas dificuldades inerentes mesmo à questão do desfraude. Mas focando na comunicação e não no desfraude. Ele fez xixi no tapete. E a mãe falou assim, filho, o que você fez? Aí ele falou, xixi. Então ele já conseguia responder uma pergunta simples, o que você fez? Aí ele, xixi. Aí ela disse, pode, filho, onde é que a gente faz xixi? Onde é o lugar de fazer xixi? Aí ele, vaso. Então, ele já sabia responder onde, ele já sabia que o onde se referia ao local. Aí, beleza, já respondeu 2 perguntas. Né? Aí ela fez, por que você fez xixi no tapete? Aí ele ficou parado, assim, olhando para ela. Ela mandou um vídeo para mim, eu tenho até hoje esse vídeo. Então, assim, ele não soube responder. Porque, veja, ele teria que pensar e elaborar uma resposta mais complexa. Ah, mãe, é porque eu estava muito apertado e eu não consegui chegar no vaso a tempo. Percebe como o porquê já exige dele uma resposta muito mais elaborada, e para isso ele precisa pensar, organizar as ideias. É que para a gente falar é muito fácil, né? É muito no piloto automático, mas para crianças que têm dificuldade, ela precisa pensar, processar, organizar as ideias. Tem a parte motora também, que para muitas crianças é muito difícil, entendeu? Organizar, fazer esses movimentos, né, articulatórios e tudo mais. Então, não é tão simples assim. Comece com perguntas mais simples, certo? Que foi o caso dos relatos de fatos passados. A criança começou a falar algumas frases, e aí você já pergunta, e aí, foi o que você fez na escola hoje? Né? Por isso que é importante você conversar com o terapeuta, você estudar, você saber em que nível linguístico o seu filho está, até para você, quando for começar a estimular essa parte de relatos fatos passados, utilizar dicas visuais, por exemplo, fotos, vídeos, e faça a pergunta simples. Ah, você brincou? Brincou com quem? Aí ele vai falar com o João, um exemplo. Então, você brincou de quê? Ele bola. Então, você vai usar o suporte visual para você fazer perguntas simples, dando esse apoio para a criança, porque fica mais fácil no início do que você simplesmente perguntar sem dar nenhum suporte e ela ter que pensar, lembrar, organizar a ideia, o pensamento, para poder fazer o movimento articulatório e te responder, tá bom? Não é tão simples assim como a gente pensa, né? Tem uma fono que eu gosto muito, que ela fala assim, gente, falar não é fácil não. As pessoas acham que é fácil, mas não é fácil não. Para a gente é fácil porque a gente não tem nenhuma dificuldade, né? Mas para quem tem, é algo bem... Na verdade, fala é algo bem complexo. E para a pessoa que já tem uma dificuldade, é mais complexo ainda, tá bom? Então, qual seria o jeito certo, então, de você estimular? O que você precisa fazer? Estudar e aprender sobre a aquisição da linguagem. Essas etapas do conhecimento foi ótimo, né? Mas não deixa de ser conhecimento. Essas etapas do desenvolvimento infantil, mais especificamente, as etapas da aquisição da linguagem. Isso vai te ajudar bastante, vai te dar um norte muito bom para você saber se guiar, se você realmente está, observar e ver se você não está pulando etapas, conversar com a terapeuta do seu filho, ver em que nível ele está, ficar ligadinho aqui nas lives, acompanhar as aulas, tirar as dúvidas, eu acredito que vai ajudar bastante. E uma outra dica de ouro que eu dou para vocês, né, para a gente finalizar, é vocês estudarem o desenvolvimento típico e também estudar o desenvolvimento atípico. Eu achei muito interessante a fala da minha aluna Estela na nossa entrevista na quarta-feira, que ela falou assim, quando eu fiquei grávida, eu estudei tudo sobre desenvolvimento típico. Eu li vários livros sobre maternidade, sobre neurociência, que ela gosta muito, sobre essa parte de linguagem. Ela teve gêmeos, né? E ela disse que estudou bastante. Só que aí, quando as crianças nasceram, que ela começou a desconfiar, né, do autismo e tal, como ela tinha estudado bastante o desenvolvimento típico, mesmo ela, e também o fato que isso também contribuiu muito, que ela já me falou isso, o fato dela ter cuidado da sobrinha dela, de outros sobrinhos, ela tinha muito contato com crianças, então ela tinha o contato, né, a prática e também tinha a teoria, porque ela estudou muito. Então, quando os gêmeos começaram a apresentar atraso no desenvolvimento, ela já ficou logo atenta e já correu e procurou ajuda o quanto antes. E aí foi interessante que na entrevista ela falou, né, que tudo que ela estudou, ela precisou desconstruir.
Ou seja, ela estudou o desenvolvimento típico, percebeu que as crianças estavam atrasadas, e aí ela precisou, aí correu atrás, recebeu o diagnóstico, começou as intervenções, aquela coisa toda que vocês já sabem, e aí ela precisou estudar o desenvolvimento atípico. Mas aí, para a gente entender o atípico, a gente precisa também estudar e aprender o desenvolvimento típico, tá bom? Então, é importante vocês estudarem, principalmente esses marcos aí iniciais de 0 a 2 anos, 0 a 3 anos, que é geralmente quando os pais começam a perceber alguns atrasos significativos na criança, principalmente na parte da linguagem. Eu digo isso porque muitos pais de pacientes meus, alunos, seguidores, falam assim, Carla, o primeiro coisa assim, o primeiro sinal de alerta que eu observei no meu filho foi o atraso de fala, né? Foi a ausência da fala, né? E também o déficit na comunicação, né? Não só na fala, mas a comunicação como um todo. Uma criança com contato visual muito reduzido, que não apontava para pedir ou para mostrar, que não chamava para brincar, que não tinha intenção comunicativa, não imitava. Então, é um déficit na comunicação como um todo. E aí, quando foi procurar saber, investigar, lembrando que eu falei sobre isso, eu acredito que foi na aula de ontem, ou foi ontem. Procurar profissionais realmente que entendam e sejam especializados, que trabalhem com criança, fonoaudiólogos que trabalhem com criança, com linguagem. Se você estiver suspeitando de autismo, de preferência, o ideal, na verdade, que seja um profissional que tenha conhecimento sobre autismo, certo? Porque se observar outras características além desse atraso da fala e na linguagem, já vai fazer um relatório, colocar a hipótese diagnóstica para que você leve e marque a consulta com o neuropediatra, o psiquiatra infantil. Então, na dúvida, está com suspeita, está percebendo atrasos na fala, na linguagem, em outras áreas também, marca a consulta com o fonoaudiólogo, o neuropediatra ou o psiquiatra infantil. Não espere, tá bom? Comece o quanto antes. Espero que você tenha gostado, que essa aula tenha sido útil, que tenha contribuído de alguma forma para vocês. E é isso, né? Eu vou finalizar. Isso foi mais um episódio do Chá Comigo. Você pode acompanhar os episódios do Chá Comigo no YouTube, no Spotify, Deezer, Google Podcasts ou iTunes também, ou agregador de podcasts que vocês preferirem. Um abraço e até mais. Agora eu vou responder as perguntas, né? É porque eu sempre esqueço de fazer essa finalização. Eu esqueço. E aí... certo. Você pode colocar o link abaixo do meu vídeo. Deixa eu ver aqui. Sim, aproveitem. A Mia tá aqui, tá, gente? Aí. Ela agora faz parte do cenário. Toda noite ela tá aqui dormindo. Se você ainda não está inscrito na Semana do Autismo, também o link está aqui, ó. Inscreva-se na Semana do Autismo, é um evento 100% online, 100% gratuito, tá bom? E vai ser bem legal, vai ser nessa semana, na outra. Então, essas lives são aquecimento. Que linda a gatinha deitada na escrivaninha, prestando atenção também, riso, sim. Ela dorme muito aqui comigo. Eu vou procurar algumas perguntas, tá bom? A Ellen perguntou alguma coisa. Ela colocou aqui, minha filha não fala, certo? Ela só falou assim, estou ansiosa para quando isso vai passar. Não sei se ela está se referindo à pandemia, né? Porque algumas crianças estão sem terapia devido à pandemia. Não sei se seria isso. Podem mandar perguntas, pessoal. Eu vou ficar aqui até as 20 horas, porque às 21 eu volto para fazer a live com a entrevista com a minha aluna, a Maria Luísa, que, por sinal, ela comprou o PAP bem no início, quando começou a pandemia. Quando ela ia começar as terapias, veio a pandemia. E aí ela ficou desesperada, aí comprou o curso, começou a aplicar e estimular a menina em casa mesmo. Carla, como podemos identificar quando a criança está entendendo o que se fala? Meu filho sempre associa os brinquedos como animais a uma música. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu entendi. Meu filho sempre associa os brinquedos como animais a uma música. Então, muito provavelmente, assim, não tenho certeza porque eu não avaliei. Muito provavelmente ele gosta muito de música, né? Então, por exemplo, tem músicas que você pode colocar os animais ou as onomatopeias, como, por exemplo, a música do Seu Lobato. E aí, talvez ele goste dessa música, né? Meus pacientes gostam. Não todos, obviamente, né? Mas boa parte. Seu Lobato tinha o sítio Iaiaô, e nesse sítio tinha uma vaca, era mu para lá, era mu para cá, eles gostam muito dessa música também. Certo? Para saber se a criança compreende, é importante passar para a avaliação. A gente faz a avaliação, eu digo nós fonoaudiólogos, a gente faz a avaliação da linguagem expressiva e receptiva, que são termos até
antigos, mas algumas pessoas ainda utilizam, né? Quando vocês ouvirem falar, linguagem receptiva, é compreensão. Eu prefiro falar linguagem compreensiva ou compreensão. A gente faz avaliação, o psicólogo faz também. É importante a gente entender, fazer avaliação auditiva para ver se o seu filho ouve. É muito importante. Eu sugiro fazer o BERA, porque é uma avaliação já mais avançada, né? É a mais avançada, na verdade, que tem. É muito importante fazer o BERA. É seu Lobato mesmo que ele canta. Então, eles gostam. A maioria dos meus pacientes gostam. Então, é importante fazer o BERA e comece com pedidos mais simples. Joga, e aí você faz a ação de jogar, pede para ele guardar, coisas do dia a dia, coisas mais simples. Lembrando que no início, se é algo que você nunca pediu para ele, ele vai precisar do suporte físico, né? Então, você pode dar o suporte físico no início e depois você vai tirando gradativamente, entendeu? Mas aí eu não posso te dizer com toda certeza se ele compreende ou se ele não compreende, porque para isso eu precisaria avaliá-lo, né? Para poder ver assim, essa parte do nível de compreensão. Mas a fono, a psicóloga, a gente avalia isso, tem protocolos para avaliar isso. A neuropsicóloga também, dependendo da idade, né, que tem as idades para cada teste que eles aplicam e tal. A neuropsicóloga também ajuda muito nessa parte. Carla, por que a maioria das crianças com atraso da fala, linguagem, acaba sendo diagnosticadas de autismo? Não poderia ser outra coisa que fica ali no limite de ser autismo e outra coisa? Olha, Marta, o que acontece? Antigamente, as crianças autistas, elas eram diagnosticadas mais quando elas estavam no nível 3 de suporte, que é o que as pessoas chamam de nível grau severo, né, que é conhecido mais por grau severo. Então, as crianças que são consideradas nível 1 ou grau leve, elas tinham muita dificuldade de ter acesso ao diagnóstico. Então, as pessoas falam muito isso, que, porque agora aumentou muito o número de autistas, porque agora o autismo está na moda, porque agora todo mundo é autista. Mas, na verdade, com uma conscientização dos pais, profissionais, da área da saúde, pediatras, terapeutas também, os pais estão tendo mais acesso ao diagnóstico, tá? Obviamente que esse não é o único motivo, mas é um dos principais motivos. É que hoje eu tenho consciência, pela minha prática, pela minha experiência, eu estava até pensando sobre isso hoje. Eu tive vários amigos autistas na escola. E isso é muito... eu não sei nem que palavra descrever, porque eu sempre me aproximava, eu até falava para o Wesley, era impressionante como eu sempre me aproximava das pessoas que eram excluídas, sempre. Sabe aquela pessoa que ninguém gostava de ficar perto, de chegar, de brincar, enfim, era a pessoa que me chamava atenção. Acho que não é à toa que hoje eu trabalho com autistas, né, pessoas com deficiência, enfim. Mas, assim, eu tinha muitos amigos autistas que eles não têm diagnóstico, até hoje. Muito provavelmente eles vão morrer sem saber que são. E, assim, eu não vou falar porque tem uns que eu nem tenho mais tanto contato, assim, e o pouco contato não me dá intimidade para isso. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta. Algumas crianças, elas podem ter atraso de fala e linguagem sem ser autistas. Existe o TDL, o transtorno de desenvolvimento da linguagem. Existe sim. Eu não falo tanto de TDL, de apraxia, dessas transtornos de sons da fala, porque não é a minha área de atuação, não é o que eu pratico, não é o que eu estudo, não é o que eu domino. As minhas coisas, os meus livros, os meus cursos, as coisas que eu sempre leio, é de autismo, são tudo sobre autismo. Mas existe sim essa possibilidade. Se você está na dúvida, procure um bom fonoaudiólogo que tenha muita experiência em avaliação de criança, de linguagem, de autismo, um bom neuropediatra, psiquiatra infantil que também tenha muita experiência. Porque o que acontece? Às vezes a criança, ela é autista nível 1, mas sabe que as características são bem sutis. Talvez para algumas pessoas que não são da área, essas características elas passem meio que despercebidas, certo? Então, eu recomendo uma avaliação mais apurada, certo? E se for um TDL, por exemplo, se não for autismo, ele vai precisar de terapia do mesmo jeito. Então, quanto antes você começar, melhor. Ele não vai sair no prejuízo, porque se ele tem o déficit na linguagem, né, na fala também, a terapia só vai ajudar, não vai atrapalhar em nada. Sua pergunta foi muito interessante. Eu não lembro de já terem me perguntado isso. Mas é bom, porque talvez seja dúvida de outras pessoas também. Às vezes, quando eu faço os anúncios, né, da Semana do Autismo, sempre tem um que coloca, porque agora todo mundo é autista, porque o autismo está na moda, porque não sei o quê. Aí meu marido, às vezes, vê os comentários e fica chateado, né? Aí eu estava pensando sobre isso hoje. Aí eu pensei, nossa, dá vontade de responder assim, porque eu não sou uma pessoa
de brigar, de ser agressiva, de xingar a pessoa, não é o meu perfil. Mas às vezes eu fico pensando, nossa, infelizmente, eu estava até pensando nisso hoje, infelizmente, o preconceito é que deveria sair de moda, né? Porque o que tem de gente assim, e assim, todos nós somos preconceituosos. Eu, quando me formei, eu já falei isso. Quando eu era recém-formada, eu fui trabalhar no Estado. Eu trabalhei 6 anos e meio, era concursada. E eu recebia crianças lá com atraso de linguagem, e a neuro dava diagnóstico de autismo, ou botava F84 a interrogação, e eu pegava o laudo e falava assim, também agora todo mundo é autista. Ou então, nosso autismo está na moda. Obviamente que eu não falava para ninguém, né? Às vezes eu falava para minha colega, que também é fono e trabalhava comigo. Mas assim, eu não falava assim para ninguém, sabe? Mas eu já falei essas frases, sabe? Então, eu fico chateada, fico às vezes brava com certos comentários, mas eu me coloco assim, poxa, eu já tive nesse lugar, né? Então, e como é que a gente vence isso? Estudando, é correndo atrás, é aprendendo. O preconceito é realmente uma opinião pré-formada sobre algo que muitas vezes você nem conhece, você nem lê. Na faculdade eu li muito mais sobre linguagem, né? Transtornos de linguagem. Na época a gente chamava de DELs, distúrbios específicos de linguagem, e vi muito pouco de autismo. Muito pouco de autismo. Então, quando eu me formei, na minha cabeça, também agora todo mundo é autista. A criança atrás na fala é autista. Hoje eu já tenho uma visão totalmente diferente. Eu já tenho uma percepção totalmente diferente, porque a minha prática me permitiu isso. Porque as minhas leituras, o estudo, e outras coisinhas mais recentes que depois eu vou contar. De pessoas próximas a mim que são autistas e eu não sabia. Descobri agora na pandemia. Estamos aí aprendendo sempre, né? A Marta botou, também acho muito preconceito. Tive câncer e a cara das pessoas me olhando na época do tratamento da quimioterapia. Verdade, o preconceito para tudo. Sim, sim. As pessoas têm muito preconceito. E é isso que tem que sair de moda. O preconceito tem que sair de moda. Isso aí eu luto para que o preconceito ele acabe, né? Não só contra pessoas com deficiência, mas contra tantos outros, principalmente transtornos mentais. As pessoas têm muito preconceito, com depressão. Porque é falta do que fazer, é falta de Deus, é falta de esforço. Mas não é, gente. Eu tenho depressão, eu faço tratamento há anos, eu faço psicoterapia, eu tenho 2 psicólogas, eu tenho a psiquiatra, eu tenho a nutricionista, eu faço yoga, às vezes faço meditação, não tenho uma disciplina certinha, mas eu gosto de meditação. Eu tenho muita fé em Deus. Se não fosse Deus, eu não estava aqui, pode ter certeza disso. Então, eu sou uma pessoa assim que eu trabalho, que eu gravo um vídeo, que eu tudo, mas eu tenho depressão. E quando eu falo, as pessoas olham assim, que nada, você está inventando, isso é coisa da sua cabeça. Você não tem cara de ser depressiva. Porque as pessoas acham que depressão é você ficar o dia inteiro em cima da cama, né? E não é. Eu tenho crises que eu só quero ficar em casa, em cima da cama, e não quero fazer nada, mas não é sempre. Porque eu faço tratamento, eu busco ter qualidade de vida, certo? Mas é aquela coisa, né? Não tem cara. Eu não gosto de comparar autismo com depressão, porque autismo não é doença, né? Mas é aquela coisa, não tem cara, então as pessoas acham, você não tem cara de ter depressão, você não tem cara de ser autista, você, sabe? É complicado isso. Muito complicado. Eu conheço muitas alunas minhas, muitas seguidoras que têm depressão e não sabem. Mas quando eu converso com elas, pelo discurso, eu já identifico algumas coisas, eu já falo assim, e mesmo que não tenha depressão, eu sempre digo, procura um psicólogo, porque o psicólogo, ele ajuda muito, porque eu sei que não é fácil ter um filho autista. É muita coisa, é muita demanda, é muita terapia, é escola, é dor de cabeça, é correr atrás de direito, plano de saúde, tanta coisa, sabe? Então, mesmo que a pessoa não tenha depressão, ou, enfim, é importante passar por acompanhamento, né, psicológico. Então, eu sempre recomendo, mesmo que sendo depressiva ou não, tendo ansiedade ou não, eu recomendo que procure psicoterapia. Vai ajudar muito, 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 muito. A Daiane fez uma... desculpa, depois eu ler a Daiane. A Penina botou, Carla, estimulo bastante meu filho a imitar e apontar, pois são pré-requisitos da fala. Ele tem 2 anos, comigo tem ótimo contato visual. Isso é um bom sinal de que ele vai falar? Eu também recebo bastante essa pergunta, ele é bem interessante. Olha, Peninha, né? Não, desculpa, Penina. Gente, sem óculos, eu sou horrível. Penina. O que acontece? Eu não posso te dizer se o filho vai falar ou se o filho não vai falar. Eu não tenho esse poder, certo? Mas uma coisa eu posso te dizer, você está no caminho certo. Continue trabalhando as habilidades pré-linguísticas, continue trabalhando contato visual, imitação, atenção compartilhada, linguagem não verbal, ensine ele a apontar, tanto para pedir como para te mostrar as coisas. Peça para ele mostrar lá no livro, cadê o pato? Cadê o sapo? Ou então, cadê o carro? E faz o som.
peça para ele te mostrar. Se ele não conseguir, você dá o suporte físico, você vai pegar na mãozinha dele, ele faz assim, você vai lá e dá o suporte. Então, continue trabalhando as habilidades pré-linguísticas, certo? Porque mesmo que seu filho fale, mesmo que ele comece a balbuciar e soltar as primeiras palavras, você precisa continuar trabalhando essas habilidades pré-linguísticas. Porque as pessoas esquecem que quando a gente começa a falar, a gente não para de usar gestos, a gente não para de utilizar. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês. Eu estou me comunicando por meio de gestos, da minha expressão facial, na minha fala, e vocês estão se comunicando comigo por meio da escrita. Vocês não estão falando, vocês estão digitando. Isso é comunicação também, certo? Então, a gente não pode negligenciar as outras formas de comunicação, certo? Então, foca sempre. Teve uma pergunta sobre qual primeiro procurar. Se eu desconfio que meu filho tem autismo, qual serviço procurar? SUS, hashtag. O que acontece? O SUS, eu tenho alguns amigos que são autistas que eles fazem, por exemplo, acompanhamento, alguns não, essa especificamente é a minha amiga que eu converso mais, ela faz acompanhamento no hospital universitário da Universidade Federal, lá do Rio de Janeiro. É a Universidade Federal ou é estadual? Aí ela faz acompanhamento com psiquiatra, ela tem psicóloga, assistente social, ela tem praticamente todos os acompanhamentos lá, certo? Pode ser também clínica escola, que você faz atendimento fonoaudiológico ou psicológico com estudantes com a supervisão do profissional. Desculpa, profissional não, de um professor. Que são os estágios supervisionados que a gente precisa fazer para poder se formar. Eu fiz, inclusive, uma das minhas primeiras pacientes do estágio, ela é autista, né? Eu ia dizer que ela foi diagnosticada, mas ela já, quando chegou para mim, ela já tinha o diagnóstico. Ela era entre nível 2 e 3 de suporte. Só que assim, o ruim é que eu atendi pouco tempo, eu atendi 3 meses e meio, 4 meses. Aí quando mudou o semestre, ela já precisou passar para um outro estudante. Mas você pode se informar na prefeitura da sua cidade. Algumas cidades têm o fonoaudiólogo, o psicólogo no NASF, ou no posto de saúde. Eu sei que é bem complicado porque depende muito da cidade. Por exemplo, eu sou de Simão Dias. Eu moro em Aracaju há 13 anos, vai fazer agora final de abril. Mas eu sou de Simão Dias, e lá eles têm um NASF. Só que eu já vi que o NASF eles vão muito para o interior, e a proposta é mais de palestra, né, de capacitação, é uma coisa diferente. Na verdade, a medicina é preventiva. É preventiva, mas eu tenho amigas que são fonos, que trabalham no NASF, que elas fazem atendimento, sabe? Enfim, eu não tenho tanta experiência, porque eu nunca trabalhei em NASF, posto de saúde. Eu trabalhei em um órgão do Estado, que era um centro de referência de avaliação. A gente avaliava e encaminhava. Como eu trabalhava na educação, é como se lá fosse... É como se fosse, não era, mas estava vinculada à Secretaria da Educação. Então, lá era como se fosse uma escola, digamos assim. E fonoaudiólogo não pode fazer terapia dentro da escola, né? A gente faz o quê? A gente avalia e faz um encaminhamento para fonos fora, que atendam em outro ambiente, né? Não dentro da escola. E a gente trabalha na escola com capacitação, formação de professores, e até algumas atividades com as crianças mesmo, que envolvam todas. Então, eu não podia atender, eu fazia avaliação, fazia o relatório junto com a equipe, né? E a gente encaminhava para a Secretaria de Saúde, que era ou o Hospital Universitário da UFES daqui, ou o SEMAC, da Prefeitura, que também é serviço público, às vezes posto de saúde, dependendo da cidade, que a gente atendia do estado todo. Então, a minha experiência é nesse centro. Eu trabalhei 6 anos e meio lá. Só que, infelizmente, eu não fazia intervenção, só fazia avaliação. Só fazia não, já fazia metade do caminho, né? Só ficava triste que às vezes eu encaminhava e as crianças não conseguiam vaga, ou demorava muito para conseguir a vaga. A Jéssica botou: Carla, minha filha está fazendo 2 anos em abril e não fala nada. Como eu posso ajudar? Ela balbucia bastante. Eu estou incentivando mamar, ser mamãe, papai, ser papá. Ótimo, você está no caminho certo, você está validando os balbucios dela, né? Mamãe está aqui, ou então mamãe chegou. Se ela fala para papai, vamos procurar o papai. Cadê o papai? Trazer para um contexto sempre. E procurar a avaliação fonoaudiológica. Não sei se ela já faz acompanhamento. Se fizer, melhor ainda, porque você conversa com a terapeuta, pergunta o que ela está fazendo, os objetivos, para que você dê continuidade em casa. Fique ligadinha aqui nessas lives, né, de aquecimento da Semana do Autismo. E também se inscreva na Semana do Autismo, caso você ainda não esteja inscrita. Mesmo que sua filha não tenha diagnóstico de autismo ainda, mas se ela já tem esse atraso, né, na fala, na linguagem, as estratégias que eu vou ensinar vai te ajudar bastante, para você aprender também como estimular, né? Aproveitar esses momentos do dia a dia para poder estimular sua filha da melhor forma,
tá bom? Infelizmente, eu não consigo ler todos os comentários. A live bateu 100 pessoas aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram, não sei quantas pessoas tem. Eu não consigo ver os comentários do Instagram, por isso que eu não respondo. Mas eu agradeço demais a participação de vocês, os comentários, as dúvidas. A live hoje foi muito produtiva, eu estava com muita dor de cabeça, tomei remédio, descansei. Mas como é um tema que eu gosto muito, que eu sou muito apaixonada, então eu comecei a falar, me empolguei, e aí a dor de cabeça passou. Agora eu vou descansar minha voz, que às 21 horas eu volto para fazer a entrevista com a minha aluna, Maria Luísa, para ela contar um pouquinho como foi que ela conseguiu implementar as estratégias do PAP durante a pandemia, sem terapias, zero terapia, e como foi que ela conseguiu ter os resultados com a Isabela, tá bom? Beijos, boa noite e até já já. E amanhã também a gente vai ter a live de segunda-feira, que eu precisei remarcar por conta da minha enxaqueca. Então, a live de segunda vai ser amanhã, às 19 horas, sobre como ensinar novas palavras, ou seja, vocabulário, né? Que foi o que eu tanto falei hoje, eu bati na tecla, tá bom? Beijos, pessoal.